É uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a esquerda brasileira que está toda chateada com a vitória do Milei ontem, mas está uma choradeira. E aí, olha só o que a Cantanhede falou aqui, né? O Lula não pede favor nem dólares, ele só quer tarifas justas. O Milei custa caro para o Trump. Trump, para de mandar dinheiro para o Milei e ajuda o Lully. Olha a idiotice da colocação da mulher, cara. Olha que coisa mais idiota, né? Como se esse fosse o problema. Os Estados Unidos têm dinheiro pra caramba, ajuda pra Argentina, deu dinheiro para eles, porque eles compraram o peso argentino se valorizou depois das eleições, então o Trump teve lucro com esse dinheiro que mandou para a Argentina agora, então não é um peso para a Argentina. E eles fingem esquecer o que o Lula faz de mal contra os Estados Unidos, particularmente teleguiados pela imprensa socialista brasileira, que quer sanções contra redes sociais, que quer condecine não sei aonde, que quer cobrar imposto de tudo quanto é empresa, que quer limitar acesso de empresa estrangeira aqui no Brasil. Que negócio é esse? Não, o Trump tá certo, ele tem muito mais entrada na Argentina do que no Brasil. Enquanto tiver extrema esquerda aqui no regime brasileiro, né, enquanto tiver esse regime transplantado do Lula aqui no Brasil, não tem nenhuma condição de ter investimento nenhum. Já está agredindo a economia americana por meramente estar o Lula lá na presidência da República, né? Então, ou seja, esse pessoal está querendo uma coisa como se, ai, não é justo, Trump, por favor, Trump, não pedir dinheiro não, suas tarifinhas, e aí tira Magnitsky do Xandão, Trump. Olha só, é o problema desse pessoal. Vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Greco Mineiro Ancap, Atropelo Comunistas com meu Velotrol e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a Cantanhede tá chateada por duas coisas. Primeira coisa, esse pessoal todo da imprensa estava aplaudindo muito, né? Que o Lula conversou com o Trump, lá tem a foto do Lula com o Trump, e o Trump deu parabéns pro Lula, e que bacana, olha só, conseguimos, sendo que conseguiu o quê, né? Agora parece que o pessoal, os jornalistas brasileiros vão começar a estocar que, pô, conseguiram o quê? Conseguiram nada, pô. As tarifas estão todas aí. Magnitsky está tudo aí. Os vistos continuam tudo revogado. Ou seja, conseguiram até aqui bolota, né? Então, ou seja, eles estão se vendo já com problemas. Já estão tendo que justificar o Lula ter ido lá na Malásia, conversado com o Trump, feito a coisa toda e saído de mão abanando, né? Não saiu com nada no final das contas, né? E a chance de conseguir alguma coisa é extremamente pequena, eles sabem disso, né? E como eu falo para vocês, o pior dessa história toda do Lula com essa negociação, à medida que o tempo passa, o Brasil vai ficando para trás, meu amigo. O Brasil começa a ter, a prioridade começa a ser menor, né? Se a gente superasse logo essa coisa, né, acabasse, reconhecesse o erro que foi o processo contra o Bolsonaro, que não tem porcaria de golpe nenhum, ninguém viu golpe nenhum ali, uma perseguição clara contra o Bolsonaro, reconhecesse esse erro, acabasse com essa porcaria e partisse para realmente negociar a coisa com os Estados Unidos, estaríamos numa situação muito melhor agora. Mas não, a gente está parado, está ficando para trás na fila e os outros países fechando acordo com os Estados Unidos e a gente vai ficando para trás. Enfim, mas o pessoal já está preocupado com isso, com o fato de que o Lula não consegue fechar um acordo com o Trump, né? E aí estão chateados agora também porque o Milei ganhou na Argentina com muita folga. A imprensa brasileira estava toda assim, não, porque o Milei está acabado. Milei tem muito protesto na rua. Aliás, ela fala aqui também que não, que o Milei ganhou, mas tem muito protesto na rua. É lógico que tem protesto esquerdista. Aqui no Brasil também, quando a direita voltar ao poder, vai ter um monte de protesto esquerdista. Vão todos se fuder. Ninguém se preocupa com esse pessoal. Protesta mais que tá pouco. E a questão toda é essa, né? Eles não estão percebendo o tamanho da mudança. O que eu vou falar para vocês aqui, ó. Lá na Argentina, o pessoal está colocando isso como o fim de uma era. O povo argentino falou e falou forte. O povo argentino não quer mais o peronismo, não quer mais a esquerda. Abandonou esse passado socialista em favor de um Estado mais liberal, de um Estado menor, de um Estado mínimo, né? E é o que eu falo para vocês, isso é que é o movimento certo, porque é isso que indica a nova correlação de forças, né? Com o custo de transação caindo, governos ficam totalmente inviáveis, não serve mais para nada governo. O pessoal da Argentina está super certo nisso, né? Mas aí o pessoal aqui do Brasil não gosta, não, porque tem que gostar do Lula. Olha só o que ela coloca aqui. O tão esperado encontro do presidente Lula e o avanço das negociações dos Estados Unidos, do Brasil e da Malásia. Ué, que avanço que teve? Qual foi o avanço? Marcaram uma reunião, marcaram uma outra reunião, que para marcar uma outra reunião, que talvez marque uma outra reunião, que mais uma reunião depois, né? Ou seja,
não teve avanço nenhum, né? Mas enfim. A não tão esperada assim vitória do partido do Javier Milei, não tão esperada assim, porque eles estavam torcendo contra, né? A gente sabia que ia ganhar, né? Na Argentina, Trump avançou no domingo a aproximação das duas maiores economias da América do Sul e na estratégia de tentar conter o movimento da região em rumo à China. Isso aqui é um erro, tá? Esse aqui é o pessoal esquerdista aqui do Brasil querendo colocar isso como um contraponto ao Trump. Olha, Trump, se você não fechar acordo com a gente vai ficar amiguinho da China. O Gilmar Mendes tem feito... Esse negócio do Gilmar Mendes de falar que gosta do Partido Comunista Chinês é muito isso também. Ele está dizendo pro Trump assim, olha só, vocês não forem não ajudarem a gente, vai ficar pro lado da China. E não vai porra nenhuma, sabe? Que o Trump vai virar pra China e vai falar, vocês fizeram amizade com esse pessoal aqui, a gente corta os acessos tudo aqui, pronto, acabou, não tem essa parada não. O pessoal aqui do Brasil, a esquerda brasileira tá achando que o Trump dá um valor enorme ao Brasil ficar do lado dos Estados Unidos e não contra a China. No dia que o Trump quiser isso mesmo, ele faz isso acontecer, meu amigo, não precisa de ficar nessa porreação isso aí. Ele tá dando a dica pro pessoal para ir no caminho correto, né? A conversa de Trump e Lula foi dentro do esperado, na forma e no conteúdo. Dentro do esperado, o cacete. O próprio Mauro Vieira falou que não, que a gente esperava que ele suspendesse as sanções enquanto a gente negocia. A gente tentou suspender as sanções enquanto a gente negocia, né? Suspender as tarifas enquanto a gente está negociando e coisa e tal, mas não teve isso, né? Não teve suspensão nenhuma. Abriu espaço para foto dos presidentes. Oh, grande vitória! Foto de presidente sorrindo, né? E focar no que realmente interessa o Brasil. Redução de tarifas e sim, fim de sanções políticas. Só que, como assim, focar no que interessa ao Brasil? Não, meu amigo, tem que ser o que interessa ao Brasil e aos Estados Unidos. Não tem esse negócio de negociação que só interessa um lado, né? Inclusive com reuniões ministeriais já na Malásia, que resultaram em bolota, até onde a gente sabe, né? Quanto à Argentina, vencer no domingo em 14 dos 24 distritos eleitorais, com mais de 40% dos votos a nível nacional, deu a Milei a chance de ampliar suas alianças para o centro liberal e dobrar suas apostas nas reformas radicais. Deu a ele principalmente um troféu para dividir com Trump, de certa forma financiou o resultado. Olha a choradeira dele. Isso é o que o pessoal na Argentina está chorando também, tá? A esquerda na Argentina está chorando que, não, porque o Trump financiou o resultado. Ela esqueceu que o Lula financiou a vitória do Sérgio Massa na eleição de 2023? O Lula deu dinheiro para a Argentina, conseguiu fechar um acordo, um empréstimo ponte da China para a Argentina, através do Brasil, para mandar dinheiro para o Sérgio Massa, que era o concorrente do Milei, lá em dezembro de 2023, e mesmo assim o Sérgio Massa perdeu, né? E aí, naquela época não foi financiamento do Lula na Argentina, né? Da China e do Brasil na Argentina, né? Pois é. Ou seja, não financiou coisa nenhuma. Aliás, o Trump ganhou dinheiro com isso, né? A vitória veio depois de Trump despejar uma fortuna no país e dizer que a Argentina estava morrendo, sem nada, e condicionar seu futuro a Milei aos votos no domingo. Agora Milei pode respirar aliviado, convencer Trump de que a Argentina tem sobrevida. Todo mundo sabia que o Milei ia ganhar. O Trump jogou nessa... Ele falou esse negócio da Argentina estar morrendo e sem nada para convencer os pecuaristas americanos, porque os pecuaristas americanos estavam reclamando que não pode ajudar. Você falou que era, primeiro, que é cuidar dos americanos, né? Não pode dar ajuda para a Argentina, não sei o que lá. Aqui, ó, mas o jogo continua. O Brasil avançou nas negociações. Avançou o quê, minha filha? Ô, Eliane Cantanhede, avançou o quê? Qual foi o avanço? Avançou onde? Desde o primeiro dia que foi decretado o tarifaço, na carta do tarifaço, o Trump falou assim, estamos abertos para negociação. Tá aqui, é só ligar para o Trump e conversar para a gente negociar. No dia que saiu o tarifaço, em julho, o Lula é que não queria falar, porque o Lula está todo ardido com essa história. Para o Lula, politicamente, é muito mais interessante ele brigar com o Trump do que ele resolver o problema do tarifaço. Então, o Lula que não quis. A abertura de negociação sempre teve, né? A questão é que para ter negociação, como eu falei, vai ter que ter coisa de um lado e coisa do outro, amigo. Não tem negociação de um lado só. Que porra de negociação é essa que os Estados Unidos cede tudo, o Brasil não cede nada e pronto, e acaba? Não existe isso, porra. Aqui, ó, Trump está no ataque, Brasil e Argentina na defesa. Eu não sei não, o Brasil está na defesa certamente, a Argentina está no ataque, meu amigo, a Argentina está pegando um monte de coisa que poderia ter vindo para o Brasil. A posição do Brasil parece mais confortável por ser mais rico, maior e mais estável, e pelo momento político, meu amigo, a gente está quebrando o Brasil, o Lula está quebrando o Brasil, que porra de momento político positivo é esse? Que história é essa do Brasil estar melhor politicamente? Eu concordo que o Brasil é um país maior e mais estável que a Argentina, de fato,
a reforma do real, né, lá em 94 aqui no Brasil, deu uma estabilidade econômica para o Brasil que fez se separar da Argentina. Até ali, 94, Brasil e Argentina, a mesma porcaria, um quebrando, outro não quebrando, tudo a mesma bosta. O real realmente melhorou a situação do Brasil econômica, né? Inclusive, é exatamente o Lula, com essa inflação louca, com essa impressão de dinheiro, quebrando o teto de gasto à vontade, que arrisca quebrar o plano real, né? Milei é aliado ideológico de Trump, e Lula está longe disso, mas o Lula lidera as pesquisas de 2026, ou seja, o que é pior para o Trump, né? Esse pessoal parece que não entende que, não, o Lula quer o contrário, o Lula quer a China, o Lula não quer os Estados Unidos, o Lula quer brigar com os Estados Unidos, não tem esse negócio. Não é uma questão dos Estados Unidos fazer favor para o Brasil, os Estados Unidos vai impor, e está impondo mesmo, e vai conseguir impor no final das contas, porque se não for isso, a gente vai quebrar completamente. Milei foi derrotado em Buenos Aires nas eleições provinciais de 7 de setembro. Olha só como é que ele levanta isso daqui, ó, como se fosse uma derrota, né? Porque isso foi o que eles chamaram de grande derrota. Eu falei aqui para vocês que ele foi derrotado sim. Foi 21 cadeiras para os kirchneristas, 18 cadeiras para o Milei. Foi uma derrota? Foi uma derrota. Mas não foi uma derrota tão grande assim não, tá? Ele ficou bem pertinho ali, e tanto que agora ele virou e ficou na frente na mesma província de Buenos Aires nessa eleição agora, né? Mas para a esquerda, não, porque ele foi derrotado em 7 de setembro, na eleição para a Alerj deles lá da província de Buenos Aires, né, que é a Assembleia Legislativa. Não é nem para deputado, na importante, que era para deputado federal, o Milei ganhou, né? Enfrenta crises e protestos de rua. Ah, tá, grandes coisas. Merda. Esquerdista chorando. Ah, tem um monte de esquerdista chorando na rua, é verdade. Mas o Milei conseguiu acabar com o dólar blue que tinha lá na Argentina, aquele negócio de tabelamento de dólar que tinha na Argentina, que era um absurdo, conseguiu resolver isso, conseguiu privatizar um monte de coisa, conseguiu diminuir o tamanho do Estado. As reformas que o Milei fez foram enormes, impactantes. O que o Lula conseguiu? O Lula não conseguiu nada, meu amigo. O Lula conseguiu quebrar o Brasil, conseguiu gastar mais dinheiro, conseguiu empregar os amiguinhos todos dele, conseguiu dar um monte de dinheiro para artista amigo dele e conseguiu quebrar o teto de gastos e quebrar o arcabouço fiscal e quebrar a porra toda, quebrar os Correios. O Lula só conseguiu merda, não conseguiu nada de positivo pro Brasil, né? Aqui, ó. E a principal diferença é que o Brasil não pede nada demais pro Trump. O Trump não tá pedindo nada demais, só reconhecimento que suas tarifas e sanções são injustas e não sei o que lá. Pô, puta que pariu, que coisa ridícula. Injustas nada. Injusto é você continuar negando a realidade que o processo contra Bolsonaro é claramente uma violação de direitos humanos. Não teve golpe nenhum, não tem lógica nenhuma nessa ideia de que as pessoas criticarem a urna eletrônica faz as pessoas fazerem golpe, ou essa ideia de que o 8 de janeiro foi o golpe do Bolsonaro, porque, como assim, pô? Por que o Bolsonaro daria um golpe no 8 de janeiro? Que lógica tem isso, né? Ou seja, o que o pessoal tem que botar é a cabeça no travesseiro, acalmar e perceber, olha, erramos, Alexandre de Moraes errou, né? Acaba com esse processo e pronto, e pune o Alexandre de Moraes pelas lambanças que ele fez. Isso vai chegar, um dia isso vai chegar. Enquanto a Argentina entra governo e sai governo, é um saco sem fundo e custa uma fortuna a Trump, que não deu uma mãozinha, mas 20 bilhões a Milei para vencer o fantasma do peronismo domingo. Não deu 20 bilhões para o Milei, até porque esse acordo aqui ainda está sendo negociado, não entrou dinheiro ainda. O mero fato de haver um acordo deu segurança ao Milei, é verdade. Mas o dinheiro não entrou ainda, né? Esse pessoal está vendendo como se o Trump tivesse comprado a eleição do Milei, né? Agora, você pode ver por isso daqui, o cara Eliane Cantanhede, que se fosse o Bolsonaro o nosso presidente nesse momento, certamente o Brasil teria um tratamento privilegiado, teria uma facilidade muito maior de entrar para a OCDE, de conseguir mais negócios nos Estados Unidos, de conseguir mais negócios na Europa, né? Enfim, estão chorando aqui porque o Lula não vai conseguir nada, e não conseguiu nada e não vai conseguir nada, vai conseguir só o porrete do Trump. O Trump não está preocupado com a China, porque o Trump está brigando direto com a China também, não está preocupado com a influência da China no Brasil, mas o Milei que está se posicionando do lado certo. E é isso que eles deviam estar preocupados. Por quê? Porque vai ter uma tendência muito grande de empresas aqui do Brasil irem para a Argentina ou irem para o Paraguai, porque com o Milei dando certo lá na Argentina, a coisa fica muito melhor lá, né? Aqui, ó, efeito Milei, eleições argentinas mobilizam os brasileiros. De fato, muito brasileiro acompanhando as eleições da Argentina, a esquerda chorando como se não houvesse amanhã, e a direita comemorando, evidentemente, né? E lá na Argentina também eles falam isso de uma forma muito dura, tipo assim, olha, foi o fim do peronismo. Mais do que o Milei ter ganho a eleição, o que chamou a atenção foi o quanto a Cristina Kirchner perdeu a eleição lá. O quanto foi ruim para ela, né? E repara o tom da reportagem aqui do Infobae. O Infobae é um jornal lá da Argentina, tá? O que eles estão vendo é aquilo que eu falo para vocês. A gente está mudando para a direita, né? O fato de economicamente hierarquias se tornarem menos efetivas
faz com que governos fiquem menos efetivos, que a população busque mais ir para a direita, né? E lá na Argentina eles estão tratando o peronismo como página virada. O Milei realmente conseguiu consertar a inflação na Argentina, o que é uma coisa excelente, isso vai dar muito tempo de governo para ele lá na Argentina, é o que está mais do que claro. Agora, eu vou concordar com o Joel Pinheiro da Fonseca numa outra crítica aqui. Será que no Brasil nós erramos aqui? Milei é bem diferente de outros líderes da nova direita. Eu não diria que ele é muito diferente de todos os líderes da nova direita. O que eu digo, e já falei várias vezes aqui, é que o pessoal costuma agrupar a nova direita como uma coisa só. Bolsonaro, Trump, Giorgia Meloni, Marine Le Pen, e não sei o que lá, e Milei, Orbán, tudo como se fosse uma coisa só. E não é, não é. Não é uma coisa só. Tem diferenças enormes nesse grupo, né? E de fato, eu não preciso nem dizer para vocês que o meu favorito é o Milei. O Milei é um libertário anarcocapitalista. Ele tem a mesma visão de mundo que eu tenho, que é o Estado é inútil. A gente tem que diminuir o Estado ao máximo possível. Se possível, acabar com o Estado completamente, destruir o Estado completamente. O Bolsonaro fez um ótimo governo, mas eu também senti falta de um pouco mais de ousadia em privatização e conseguir mais coisa. Mas você pode entender que o Bolsonaro ele foi justamente tolhido pelo STF. Ninguém tem dúvida disso. O STF tolhia qualquer ação que o Bolsonaro tomava, a esquerda ia lá chorar com o STF bloqueava o Bolsonaro. Foi aí que surgiu todo o problema. Porque daí a população começou a se revoltar com o STF agindo politicamente para impedir um governo que tinha sido eleito democraticamente. E aí que gerou toda essa animosidade entre a STF e o Bolsonaro, e estamos onde estamos agora, e vamos ganhar essa, porque é o que eu falo para vocês, o STF não tem como ganhar essa, o povo está indo para a direita. Lá na Argentina aconteceu mais ou menos a mesma coisa, quando foi o cara da direita lá, o Maurício Macri, ele também teve um governo, o primeiro governo dele não conseguiu muito bem fazer as coisas e coisa e tal, e acabou perdendo a eleição para a esquerda voltando. Dizem que teve muita fraude em 2019, tá? Eu não sei, mas eles dizem isso lá. De qualquer forma, veio a esquerda a qualquer custo. A esquerda quebrou o país, voltou à direita logo em seguida, né? O Macri não quis participar, se tivesse participado, tinha uma chance grande de ser eleito em 2023, né, que foi a eleição do Milei, mas aí teve o Milei, que foi um fenômeno e ganhou lá na Argentina, né? E aqui no Brasil vai ser a mesma coisa. O Lula está quebrando a economia, tal como o Alberto Fernandes quebrou lá. Na próxima eleição, o Bolsonaro vai ser candidato e vai ganhar. Se ele não for candidato e não ganhar, outra pessoa da direita vai fazer esse papel, vai ser o nosso Milei aqui. Agora, eu torço realmente que o que ele falou aqui é verdade. A gente precisa de aqui, ó. Fortalecimento de Milei passa por plano econômico concreto que a direita brasileira não construiu. Não é que a direita brasileira não construiu, é que Bolsonaro tinha um plano de privatização, tinha um plano para diminuir o tamanho do Estado, tinha um plano bastante liberal, mas teve impactos, né? Segurou, o Congresso segurou, o STF segurou, foi muito segurado por isso. Quando o Milei ganhou lá, o Milei fez uma coisa que eu acho positiva, já botou a bomba toda, o plano ônibus dele, né? A lei ônibus, com tudo que ele queria mudar na Argentina de cara, para conseguir aprovar o negócio. Não aprovou tudo, mas aprovou uma parte considerável. Então o Milei, eu acho que o Milei também saiu muito bem nesse primeiro ponto, porque a Argentina estava numa situação tão desesperada que mesmo as mudanças doloridas foram bem aceitas pela população, porque não tinha alternativa, todo mundo estava vendo que o país estava quebrando, né? Bolsonaro tinha menos margem de manobra, porque o Temer já tinha dado uma melhorada na economia, né? O Temer teve essa oportunidade. Quando o Temer assumiu, ele poderia ter colocado um plano liberal forte, porque a economia estava quebrada da época da Dilma, né? Teria sido muito mais bem aceito, né? O problema aqui no Brasil foi justamente a resistência do STF e da esquerda de forma geral, que resistiu, que não pode, porque mudança não pode privatizar os Correios, não pode privatizar isso, não pode privatizar aquilo. Eu acho que Bolsonaro deveria pensar mesmo em fazer um plano mais liberalizante, mais a cara do Milei para a volta dele em 2026. Seria uma coisa muito positiva. Ou ele, ou Tarcísio, ou Eduardo Bolsonaro, seja lá quem for. Eu espero que a direita brasileira siga o caminho do Milei. Seria uma coisa ótima para o Brasil e para todos nós. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.